estão gravando. Bora. Boa noite, pode escutar, pode falar, 19h30 toda segunda-feira. Você já ativou o sininho, gente? Então ativa, já se inscreveu no canal? Porque o que a gente tá vendo, né, Cauê, é que tem muita gente que assiste, mas não se inscreve no canal. Eu quero que você aperte aí, inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe os vídeos, porque é com muito carinho e dedicação que a gente faz esse podcast para você, que é mamãe, que é titio, titia, que convive com criança, que quer saber mais sobre o desenvolvimento infantil e que quer saber mais sobre os diversos assuntos que o desenvolvimento infantil pede, né? Porque a gente precisa entender essa criança como um todo. Olha, na semana passada que a gente falou sobre a medicina integrativa, né? Entender um pouquinho como que funciona o nosso corpo humano, né? Coração, mente, tudo ali funcionando bem é que vai exigir fazer com que esse equilíbrio traga um melhor desenvolvimento para os nossos filhos. E hoje o assunto é tão importante quanto para a gente que é mamãe. Duvido a mamãe que ainda não passou por uma virose braba ali com a criança, em que ela tá cheia de secreção, e a gente tá ali antibiótico, e remédios, e faz inalação, e faz tudo, e essa criança não melhora ou demora para melhorar desse quadro. E aceitamos, né, uma sugestão de vocês aí, nossos telespectadores, para falar um pouquinho sobre a fisioterapia respiratória. E nós chamamos hoje a doutora Ana Laura, fisioterapeuta, e que vai falar um pouquinho sobre como o fisioterapeuta ajuda nesses quadros da criança que está ali encharcada, da criança que está com muita secreção. Não é isso, doutora Ana? Sim, porque a fisioterapia ela vai ajudar de forma tanto tratativa quanto preventiva dessas infecções respiratórias. Então, acalmem os ânimos, mães, que eu vou responder umas perguntas aqui que vai ajudar vocês bastante. Maravilhoso, maravilhoso. E de antemão, gostaríamos muito de te agradecer por estar aqui e dividir essa pauta tão importante conosco. Muito obrigada, doutora Ana. Não, podem contar comigo. O que for para disseminar informação importante para as nossas crianças, para os pais, podem contar comigo. Maravilhoso. Então, eu vou te apresentar, para que todo mundo conheça um pouquinho mais a doutora Ana Laura. Então, vamos lá. Olha só, a doutora Ana Laura ela é fisioterapeuta, formada pela Universidade da Amazônia, UNAMA, pós-graduada em fisioterapia hospitalar pelo SESUPA e em terapia intensiva em neonatologia e pediatria pela Inspirar. Ela atua atualmente na UTI neonatal pediátrica do Hospital Porto Dias e na UTI pediátrica do Hospital Pediátrico da Unimed. Muito bom. Então, imagina o quanto de casos de bebês e crianças pequenas tem que ter coração forte também, doutora Ana Laura. Tem que ter ali uma inteligência emocional ainda bem mais grande. Eu que sou mãe, né? Sim, então, o João tá aqui. O João depois vem aqui. O João tem 7 anos, gente. Mas eu vou contar um pouquinho do teu lado pessoal também, que ela gosta muito de sair para tomar café da tarde. Eu também amo. Café lover. Eu também, café lover. Eu também, eu amo, me convido, meu programa preferido é sair, tipo, se eu saio mais cedo ali, 17h30, 18 horas, eu amo esse café da tarde com alguém. Na minha casa ou em algum lugar, superfaturado, adoro. Café superfaturado é ótimo. Com uma amiga, então é terapia, né? Maravilhoso. Ler, viajar, passear no fim de tarde com o João, né? E acabei de saber, não é só João, não. Tá escrito aqui, é João Guilherme. Muito bom, é João Guilherme. Meu parceiro, é meu casca de bala. Casca de bala. Muito bom, eu tenho duas cascas de bala. A Maria e o João. Olha. Criatividade é tudo pra gente. Maria e João, João e Maria. O João Carlos e a Maria Júlia. Também, são meus 2 cascas de bala. Qual a idade deles? O João tem 6 e a Maju 3 agora já. 3, já fez 3. Mas maravilhoso, é o teu casca de bala. Passeia muito com ele, né? Passei. Pra onde vou, ele tá comigo. É o meu maior incentivador, inclusive. Maravilhoso. Já fez fisioterapia nele? Muito. Acho que em março ele teve pneumonia. E aí eu até fiz no meu Instagram um vídeo falando dos 2 lados da moeda. Que bom, né? Eu fui mãe e fui profissional. Perfeito. Em casa eu olhava pra ele
Ele já sabia que eu ia fazer fisioterapia nele. Ele passava na minha frente, vem cá. Opa, vamos lá. Mas... Não, e isso é muito legal, você compartilhar, você ter compartilhado, né, com as pessoas que te seguem, né, que querem aprender mais, que querem entender um pouco mais sobre o assunto, né, ou para outros profissionais também. Então é tão importante essa representatividade do mãe e do profissional ali, muito legal. Sim, é muito importante a gente entender, porque não basta você ter um currículo extenso, você tem que ter experiência, né? E quando se trata de trabalhar com criança, você tem que entender o lado da mãe também. Você tem que ter aquele E você ser mãe, de fato, isso te gera já um diferencial muito grande. Porque o teu olhar clínico ali vai ser outro, completamente diferente. Mas olha, doutora Ana, antes da gente iniciar, né, aqui com as nossas perguntas, eu preciso agradecer aos nossos patrocinadores e parceiros, os que acreditam no nosso projeto, que, como eu falei no início, a gente está muito feliz, né, com o que a gente construiu, do Pode Escutar até aqui, com o que a gente está gerando de engajamento, com o que a gente está gerando de informação e teoria para os pais, para todo mundo que tem criança em casa. Então, essa é muito fundamental para a gente receber essa troca tão grande, né, de quem assiste, de quem acredita, de quem está ali, porque a gente realmente faz com muito amor, dedicação e carinho, né, um projeto nosso, meu e do Cauê. Então, assim, e a gente está cada vez mais fascinados em fazer, né, o podcast, Pode Escutar, Pode Falar, e a gente fica muito feliz quando vocês aceitam o nosso convite, quando vem dividir, né, o seu conhecimento, a sua expertise dentro da tua área, para que a gente realmente dissemine mais a informação. Sim. Então a gente precisa agradecer também quem nos patrocina, como a Clínica Audionorte Saúde, né, que está ali com a gente desde o início, foi aqui realmente ali acreditou. Se quem entrar no nosso Instagram do Pode Escutar, vai estar lá, é um podcast da Clínica Audionorte. Né, porque realmente foi, logo no início a gente levou o projeto e quem abraçou foi a Clínica Audionorte Saúde, né, e lá você tem diversas especialidades, como passou ali também, consulta otorrinolaringológica, fonoterapia em diversas áreas também, diagnóstico audiológico infantil e adulto e a reabilitação auditiva, seja com aparelhos auditivos convencionais, como os implantáveis também, né, então Clínica Audionorte Saúde, muitíssimo obrigada. Clínica Poligastro, olha o tanto de especialidades que hoje a Clínica Poligastroendoscopia Avançada tem para oferecer para a gente. Então, assim, de ver o crescimento e o diferencial, não só no atendimento, na rapidez de agendamento, na organização, na clínica, que a estrutura física da clínica é sensacional, só especialistas realmente lá dentro e ainda com a maior segurança, né, que tem anestesia, para anestesista de plantão ali, para todos os procedimentos que requerem anestesia, seja infantil, adulto, tem tomografia computadorizada também. Então, hoje em dia, a Clínica Poligastro é uma referência, não só em endoscopia e colonoscopia, mas em diversas áreas também. Muitíssimo obrigada, Clínica Poligastro, por acreditar aqui no projeto do Pode Escutar, Pode Falar. Lenoca Confeitaria, ai, não sei quem vai comer, se é João ou se é você, ou se vai rolar uma disputa, exatamente. Aqui eu chego em casa bem devagar, bem assim, mas meu marido tá sempre acordado lá me esperando. O que você trouxe da Lenoca? Né? Porque aqui eu já levo um para casa. Então, Lenoca, esse daqui, ela falou que foi um dos melhores que ela fez. Eu acho que ela se supera sempre, que o que a gente acha que é impossível, ela chega lá. Então é Monteiro Lopes que nós temos hoje aqui, fantástico. Então Lenoca vai muito além de bolo e docinhos, hein, gente? Ela já tem torta salgada, sobremesas e um cardápio gigantesco para não botar defeito. Viu? Então, Lenoca, obrigada por estar sempre com a gente também. E Fest Escova, muito obrigada pela rapidez no atendimento e por esse atendimento impecável sempre, desde a recepção. A gente não espera muito, tem sempre aonde estacionar. Quando não tem onde estacionar, tem o seu João, que é o manobrista, um amor de pessoa, tá sempre ali, né, pegando ali o carro da gente, colocando ali, alinhado, muito bom o atendimento, e a rapidez nesse atendimento também, um diferencial de vocês. Fest, muito obrigada, eu tô sempre aqui arrumadíssima, porque Fest Escova, eu sempre passo antes na Fest, depois eu venho pra cá gravar o pod. Obrigada, Fest. Vamos lá, doutora Ana. Bora. Temos muita pergunta aqui. Mas, eu acho que pra gente iniciar, o ideal é a gente explicar, né, você explicar sobre o que é a fisioterapia respiratória. A fisioterapia respiratória, ela é uma parte da fisioterapia, né? Que a
tem vários nichos, Certo. mas a fisioterapia respiratória, ela é voltada para a reabilitação desse pulmão que foi acometido de algum distúrbio, de algum processo respiratório, seja de uma gripe até uma pneumonia, até uma doença crônica. Certo. Então, a fisioterapia vai ajudar nessa reabilitação pulmonar. E no caso das crianças menores, na remoção da secreção que acumula nesse pulmão. Sim, sim. Então, muitas vezes a criança não consegue tossir, não consegue expectorar, então a gente vai lá e faz esse trabalho de remoção dessa secreção, né? Com técnicas específicas, com orientações para os pais. Algumas vezes é necessário uns procedimentos mais invasivos de aspiração de vias aéreas por conta desse acúmulo de secreção muito exacerbado que vai impactar ali na respiração da criança, levando a um desconforto respiratório. Então, a gente procura ali reorganizar esse sistema respiratório com a expansibilidade pulmonar, com a remoção de secreção, melhora das trocas gasosas, oxigênio, gás carbônico, para que ela retome o padrão respiratório normal. Perfeito, melhorar essa função pulmonar, né? Isso. Maravilha. E assim, para uma mãe de primeira viagem, né? Se a gente for pensar uma mãe de primeira viagem, quais são os sinais e sintomas que essa criança pode apresentar, que a mãe olha e fala assim, opa, eu preciso de uma fisioterapia respiratória aqui? Primeira coisa, temos os bebês, os recém-nascidos, que até 28 dias, a partir é lactente, né? Então, muitas mães entram em contato comigo, Ana, meu filho tá fungando um pouquinho. O que é? Será que é resto de parto, né? Porque ainda tem essa história, será que é resto de parto? Mas como o bebê, ele não tem aquela proteção da via aérea, os pelinhos, né? Que faz ali a filtragem das sujeiras e impede aquela barreira. Então, é muito comum ele produzir esse muco, porque esse muco, ele vai fazer o quê? Ele é como se fosse uma teia de aranha. Para poeira, para o vírus, para a bactéria, então ele vai tentar enredar ali para evitar que esse agente desça e vá para as vias aéreas mais distais, né? Então elas já ficam de orelha em pé quando essa criança começa ali a fungar e tudo mais. Mas quais são os outros sinais de alerta? Respiração mais acelerada, Tá. A tosse, porque como a via aérea ela é curtinha, encheu um pouquinho esse nariz, vai gotejar para a garganta, essa criança vai tossir. O ronco, uma característica é o ronco, porque acumula na garganta e a gente sente aqui no peitinho. Ou então o chiadinho, o miadinho de gato, né? Então, aquela respiração mais acelerada, com aquele chiadinho, aquele barulhinho, então já é um sinal de alerta. Encostando o ouvidinho. Às vezes até nem precisa. Nem precisa. Aquele fungadinho que você vê que quando a criança respira, ela respira fino. Tá. E aí ela já começa a ficar no sinal de alerta. E uma respiração mais ofegante. Mais ofegante. Às vezes a costelinha pode afundar mais um pouco, o pescocinho, o narizinho batendo, né? Então, pode ser sinal de alerta tanto para ir para uma emergência ou então de que tem uma obstrução nasal. E às vezes só com uma lavagem nasal resolve. Entendi. E aí, então, esses são alguns sinais que, posso, de repente, procurar fazer uns exercícios, uma fisioterapia respiratória aqui. Lembrando que a fisioterapia, ela é de primeiro contato. Você não precisa passar pelo pediatra para ele encaminhar para o fisioterapeuta. Eu digo que toda criança deveria ter um fisioterapeuta para chamar de seu. Toda criança. Porque você liga, a maioria. Hoje, inclusive, teve uma mãe. Olha, minha filha começou com um fungadinho, ela tá em 3 meses, ela começou com um fungadinho, já tô te ligando, pode vir avaliar? Posso, porque não precisa ir até o pediatra para ele encaminhar. Certo. E aí a gente faz esse acompanhamento. Perfeito. Então também não precisa chegar a ficar numa piora, né, num ofegante mesmo, né, de bater a asinha do nariz. Na hora que você vê ali, pode chamar para uma avaliação e até de forma preventiva, então, isso, né? A fisioterapia, ela tem 2 vertentes, a fisioterapia respiratória, tanto preventiva quanto tratativa. Então, você pode dar um passo à frente da doença, né? Percebeu o primeiro sinal, você vai lá e chama para avaliar. E certeza que nessa tua avaliação vem um monte de orientações, né, que realmente pode seguir um curso bem melhor ali para essa doença, né, para essa virose e tudo mais. E a gente vive numa virose aqui, vai ter uma pergunta aqui muito legal que a gente vai te fazer. Mas assim, eu fiquei curiosa também, doutora Ana,
em relação a como de verdade a fisioterapia ajuda. Tu consegues fazer algumas demonstrações ou até falar sobre alguns dos exercícios que a fisioterapia, nesses casos, ajudam a fazer essa função pulmonar melhor? Sim, nas crianças menores, porque o que acontece? Antigamente, o que se usava no adulto, se usava na pediatria. E aí começou a perceber que não dava certo. As crianças tinham mais piora do que melhora. Olha só. E aí eu sempre digo que bebê não é uma mini criança e uma criança não é um mini adulto. Então, sempre nessa vertente de profissionais, seja fisioterapeuta, seja qualquer especialidade voltado para a pediatria. Então, a gente precisa olhar para a idade dessa criança. Existem técnicas, e aí foi avançando, fomos conseguindo enxergar que essas terapias que eram utilizadas em adultos não eram benéficas para as crianças, e chegamos às técnicas atuais. Tem as técnicas convencionais, que também já foram comprovadas, que não são benéficas, como, por exemplo, já cheguei em casas que o pai ou a mãe pergunta: não vai dar o tapinha nas costas? Aí eu digo, não vou dar. Isso é ótimo. Não vou dar o tapinha nas costas, porque isso foi banido. Além de ser considerada uma agressão à criança, né? Porque você vai estar ali fazendo umas percussões. Chamada tapotagem, né? Tapotagem. Hoje, meu Deus do céu, meu filho tosse, tô eu lá fazendo tapotagem. Eita, pá, você pode até fazer o fechamento dessa via aérea, né? Um broncoespasmo. Gente. Então, foi banido. E aí vieram as técnicas atuais, que são técnicas mais gentis, que são mais fisiológicas, que você consegue um resultado bem melhor, né, sem precisar que a criança chore. Claro que tem momentos que a criança vai chorar porque ela tem o seu limiar ali de tempo, de toque. E ela não tá bem, né, ali. Mas não que seja um choro exacerbado. Teve até uma polêmica um tempo atrás com a filha do Léo Santana, que ele fez ali um vídeo da criança chorando porque tinha feito a fisioterapia e tinha precisado aspirar o nariz da criança. E aí aquilo repercutiu muito até, e a gente se mobilizou, né, os físios pediátricos, justamente falando dessa fisioterapia gentil, né, de você ter ali um cuidado melhor no manejo com a criança, porque querendo ou não, elas são mais frágeis, Sim. né? Então a gente tem, então as técnicas de fisioterapia atuais, elas visam isso, melhorar a função pulmonar, melhorar essa remoção de secreção, dar mais qualidade de vida para essa criança, né? Porque impacta em tudo, impacta. Se é um bebê, vai impactar na mamada e aí ele vai perder nutrientes. Não vai conseguir respirar, né? Como é que vai? Vai perder nutrientes, vai perder peso. Se for uma criança maior também, na alimentação, porque não vai querer comer, vai impactar no sono, na vida diária mesmo, escola, nas outras atividades que ela tem. Não dormiu bem, não vai aprender direito. Não vai aprender direito. Atenção lá embaixo. Então, a respiração, a fisioterapia respiratória, ela não vai pensar só na respiração ali adequada, ela vai pensar como um todo, a gente vai olhar um todo essa criança, né? Se esse sistema musculoesquelético dela também não estiver bem nutrido, ela não vai respirar legal. Tá. E aí ela vai desencadear outras doenças respiratórias também, que vão impactar no desenvolvimento dela. E agora eu fiquei curiosa. O que substituiu a tapotagem, por exemplo? Dá um exemplo pra gente. Aceleração do fluxo expiratório. Então a gente faz uma manobra bem gentil e acelera esse fluxo expiratório. Como se fosse uma massagem. Isso. Tanto que quando eu vou atender, eu acredito que os pais que ainda não tiveram, que é o primeiro contato com a fisioterapia respiratória, eles ficam assim porque é um manuseio muito gentil. É muito gentil. E eles ficam olhando. Aí eu tenho que falar. Certo isso? Aí eu digo, olha, parece que não é nada, mas espera terminar e depois tu me diz. Aí eu termino o atendimento. Aí mais tarde me manda uma mensagem. E aí, como ficou maravilhosamente bem, não tossiu mais, melhorou a secreção. Então é esse manuseio. Se eu puder trazer o João aqui só para fazer uma demonstração. Super. Vem, João. Vem cá. Só para mamãe demonstrar. Rapidinho. Vem cá. Ai, vai ser lindo. Muito bom, muito bom. Eu Senta sabia aqui. que você precisava vir hoje à noite aqui, João. Sente aqui. Quer beber água?
Então, em crianças menores a gente consegue fazer a gente faz de forma passiva, mas nas crianças maiores a gente vai ajudando nessa respiração. Então é bem suave, bem tranquilo. Ele pode fazer de forma tanto passiva quanto ativa. Respira lá fundo e solta. Né? Vai, de novo. E assim a gente vai fazendo. Muito bom. Muito bom. Muito obrigada, viu, João? A sua participação foi tudo aqui. E esse Muito é bom. só uma das técnicas que a gente pode fazer. Tem uma outra formação que eu fiz agora em junho, que é o método RTA, que é o reequilíbrio tóraco-abdominal, que justamente a gente vai pensar nessa forma global, músculo-esquelética e sistema respiratório. A gente reorganiza a biomecânica desse paciente, né? A estrutura biomecânica. Então, pacientes com asma se beneficiam muito. Olha, o meu João. Muito, porque eles têm crises recorrentes, então todo aquele peitinho mais afundado, a costelinha mais aberta, então o RTA, ele faz a reorganização dessa musculatura, dessa biomecânica, e a qualidade de vida deles é muito melhor. Nossa, que bom saber. Que bom saber, porque o meu João, ele já até contei em alguns episódios aqui, ele já teve altas crises, né, e do sibilo, do ronco, a gente já foi para emergência com ele cheio de secreção, e aí crise asmática, é um sufoco, assim, é bem amedrontado, eu fico com bastante medo, sabe, eu fico ali, não durmo direito, olhando essa criança a noite toda. Exatamente, não sabe qual o gatilho que vai ter para ele desencadear uma crise de asma. E que podem ser vários, né? Eu acredito que é alérgica, acredito que é de virose. Então, emocional. Tudo, leva ali uma crisezinha e a gente fica realmente de orelha em pé. Sim. Nesses casos. Então, quer dizer que nessa metodologia ajuda muito também as crianças que têm... Em todos os quadros respiratórios, né? E a gente tem a fisioterapia com as técnicas atuais e o método RTA, que foi criado há alguns anos, algumas décadas, pela Maria Ângela, e aí está ganhando cada vez mais espaço na atuação do fisioterapeuta respiratório pediatra. Tá. E uma curiosidade, até pensando no meu João também. Então, assim, mesmo que ele não esteja em crise, a gente pode fazer exercícios de forma recorrente para que haja realmente essa melhora. Faz a fisioterapia preventiva. Preventiva para manter esse pulmãozinho bem saudável. Os encontros seriam quantas vezes, assim? Não tem uma receita de bolo, né? Então teria que avaliá-lo e traçar um plano de tratamento. Perfeito. Que é individualizado e personalizado. Entendi. Então o encontro pode ser uma vez por semana, pode ser mais, pode ser menos. Vai depender da tua avaliação e de ver tem paciente que precisa fazer uma semana direto de fisioterapia, tem que precisa fazer uma vez na semana, 2 vezes na semana. Já cheguei a atender pacientes 15 dias ininterruptos, de segunda a segunda. Imagina. Porque era bem complicado o processo respiratório que ele estava. Perfeito. E assim, pensando nesse acúmulo de secreção, por que é tão comum em criança, né, esse acúmulo de secreção e de demorar mais tempo, talvez, para uma melhora? Né? É o sistema imunológico dela, ou é que a gente realmente precisa entender um pouco mais sobre a necessidade de fazer, né, uma fisioterapia respiratória nesses casos? É porque que acontece? O sistema respiratório do bebê, quando ele nasce, ele não está pronto. Ele vai se desenvolvendo e ele vai ficar pronto só lá na adolescência. Então, por isso que a gente fica de cabelo em pé até os 2 anos, que é muitas viroses, muitas crises. Então, tem todo esse desenvolvimento, tem a questão da imunidade, as crianças, né, com a questão das carteiras de vacinação. Sim. Eu sempre digo para as mães de bebês até 3 meses, gente, por favor, não vão para o shopping com o bebê até 3 meses, ele não precisa ir para o shopping. Às vezes a gente vê, é verdade. Não precisa. Mas eu nem julgo, sabe, porque às vezes eu falo assim, gente, essa mãe deve estar enlouquecida em casa, e ela falou assim, deixa eu pelo menos ver gente, mas assim, escolha um lugar ao ar livre, né? Exatamente, porque eu também entendo essa demanda,
né? De você precisar esparecer, Aí, principalmente a mãe que não tem rede de apoio, isso que é bem mesmo. difícil, Mas mas shopping é um escolher perigo uma grande. praça, porque depois a dor de cabeça vai ser para ela que vai ficar noite sem dormir, vai ficar apreensiva, de repente enfrentar uma internação ali de 15, 20 dias, porque eles demoram mais realmente por conta desse sistema imunológico ali ainda fragilizado. Então, eles precisam ter essa alimentação mais saudável. O bebê, se puder, mamar exclusivamente no seio materno, né? Que isso também vai fortalecer a imunidade e vai evita muitos episódios de alergia, realmente, até comprovado cientificamente a questão do aleitamento materno com os quadros de alergia, de quadros alérgicos. Então, é por isso. E tem uma coisa chamada hiperreatividade brônquica nas crianças, que é quando o organismo ele produz muita secreção. Então a gente vê aquelas crianças realmente muito secretivas, é catarro para tudo quanto é lado, e a mãe fica desesperada, e faz lavagem nasal e não melhora, a criança fica cansada. Então é porque esse organismo está produzindo muita secreção, como uma forma de defesa. Então, essa secreção, esse quadro de imunidade mais fragilizada leva, esse acúmulo E isso para a saúde da criança no geral. Aí o que acontece? Exatamente. Essa secreção ali acumulada, ela é uma fonte de vírus e bactérias para fazerem as festas e virar uma pneumonia, outras infecções respiratórias, uma bronquiolite, que é o que a gente está tendo. Já era para estar terminando ali, já era para ter terminado, na verdade. O nosso período sazonal aqui na região norte, é de janeiro a junho. Já era para a gente não ter mais casos de bronquiolite, mas a gente tem atendido muito. É o nosso inverno, digamos assim. Então, com o verão, chegando o verão, deveria ter reduzido os quadros, mas não, tenho atendido tanto a domicílio quanto no hospital muitos casos de bronquiolite. Então, eu percebi que pós-pandemia, os vírus parece que eles deram uma potencializada. Então, tem pneumonias muito agressivas, pneumonias que evoluem muito rápido em 24 horas. Principalmente lá assustador. Dentro. Assustador. Que a criança bate um raio-x, tá comprometido, ok, a gente vai fazer 24 horas após um raio-x de controle, o raio-x já é completamente assustador, Então, esse cuidado de ter, de evitar que as crianças estejam em ambientes aglomerados e tudo mais, é importante. E agora nas férias é mais difícil, Porque eles precisam correr, eles precisam brincar, precisam interagir, mas com todos os cuidados. Perfeito. E assim, por que as crianças têm mais dificuldade em eliminar toda essa secreção do que um adulto, por exemplo? As crianças menores têm a questão da coordenação motora. Então, elas ainda não têm aquela habilidade de tossir com eficácia, para expectorar, para expelir. E aí, o que acontece? Tem mães que ficam realmente apreensivas. Ana, ele tosse, mas não coloca para fora. Aí ele vomitou. Eu digo, ótimo. Se foi um episódio de vômito por conta dessa tosse exacerbada e saiu somente a secreção, ok, porque ele estava ali obstruindo. Então foi uma forma do organismo tentar desobstruir, Então, eles não têm esse reflexo de tosse muito bem formado. Então, eles tossem, engolem e vai sair no cocô e tá tudo bem, Ou então a gente acaba retirando com a lavagem nasal e a sucção após, que agora a gente já tem ali os sugadores nasais que facilitam muito a vida das mães. Eu usei um quando a Maju era bebê, o do João ainda não sabia, mas ajuda muito mesmo. É muito bom. E as crianças maiores é questão educacional mesmo, é você mostrar, é você orientar, ensinar como é que faz. Para tentar eliminar. Isso. Até as mães eu oriento. Muitas vezes, até adulto faz errado. Tô com o nariz bem obstruído, eu vou assoar o nariz. Aí coloca ou a mão, ou coloca um lencinho. Ou tampa um lado e faz o outro. Essa pressão, às vezes, pode ser perigosa também. Quando você coloca aqui, sai um pouquinho, mas aí a pressão faz com que retorne e essa secreção fica ali parada, fonte de bactéria. Então, o ideal é fungar, é colocar para dentro e tentar
E aí vai para a garganta. A criança que consegue cuspir, ok. Mas a que não consegue, ela vai engolir e vai sair no cocô. Maravilha. E me veio um mito ou verdade na cabeça aqui. Chorar faz bem para os pulmões, né? Mas, gente, o que a gente já ouviu de vó, né? Pode deixar chorar, deixa chorar que faz bem para os pulmões. Isso desde que a criança nasce. E aí? Não. Além de que a gente precisa acolher essa criança, porque se ela tá chorando, é porque tem algo ali que tá incomodando ela. Não vai deixar chorar. Não. Deixa chorando. Não tem que deixar chorar. E o choro exacerbado, ele pode ocasionar ali também o fechamento das vias aéreas, pode gerar um sufocamento. Tem criança que até para de respirar mesmo quando chora, né? Exatamente. Então, não deixem seu filho chorando, seja ele pequeno ou grande, por favor. Não faz bem para os pulmões. Não. Acabou, é mito. Muito bom. E agora, assim, o que seria esse ciclo vicioso de infecções recorrentes, né? Que você até falou, assim, aí fica ciclando, né? Fica nesse ciclo vicioso. O que seria isso, doutora? Esse ciclo vicioso, a criança vai, principalmente na idade escolar, criança tá o tempo todo lá na casa, vai para os 3 anos, já vai para a escolinha. Uhum. Né? E tem contato com outras crianças, outros vírus, bactérias, e aí fica naquele ciclo. Passa ali 7, 15 dias, vai para a escola, passa uma semana, volta tudo de novo. Por quê? Por conta da imunidade. Então, esse ciclo vicioso é isso, é entrar e sair de uma infecção respiratória para outra, de uma infecção respiratória para outra, principalmente crianças que têm irmãos em casa. Né? O mais velho vai para a escola e vem, traz, aí o menor, o mais velho melhora, aí o menor já tá, aí passa para o maior e fica nesse looping. Eu sempre falo, tudo bem, vamos agradecer que não tá os dois ao mesmo tempo. Primeiro um melhora e lá vem o outro, né? Exatamente. Porque é isso mesmo para quem tem 2 em casa. E eu lembro que a Maju, a primeira vez que ela pegou um resfriado, gripe, enfim, né, doença de vias aéreas superiores, ela tinha 1 mês de idade. O João, ele já tinha 8 meses, se eu não me engano, quando ele pegou a primeira virose. E a Maria Júlia não, porque o mais velho traz realmente, né? Sim, então tem que ficar realmente mais atento, né? Fazer esse acompanhamento, eu sempre falo para as mães. A gente tem que ser um time. Eu, vocês e a pediatra, né? Para ela dar as orientações, eu sempre estou muito próximo da pediatra, sempre converso, dou feedback de como é que está, porque a gente precisa traçar. E às vezes a criança não está melhorando. Aí eu digo, bora marcar um otorrino? Bora marcar um alergista? Bora marcar um pneumologista? Vamos pecar por excesso? Né? Perfeito. Por que tá nesse ciclo aqui, né? Exatamente. A gente melhora aqui, lá vem de novo. Olha, um caso que eu tive de um paciente que ele vinha de infecções recorrentes respiratórias. Toda semana eu tava lá com ele. Aí ele começou a ficar com o olho bem avermelhado, inchado. A princípio eu achei que fosse por conta do acúmulo de secreção, né, nas vias aéreas, porque é um dos sinais de secreção ou de rinite os olhos avermelhados. Os olhos avermelhados e arroxeados. E ele lacrimejando muito e tudo. Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. Aí eu falei pra mãe, leva ele no oftalmo. Aí ela, mas por que ele tá com secreção? Marca um oftalmo pra ele. Aí ela marcou, ele tava com uma bactéria ocular, e por isso ele tava com o olho inchado, lagrimejando, vermelho, e precisou fazer o tratamento. Olha aí. Então a gente ia ficar ali ad eterno tratando. A importância, né, da equipe multidisciplinar, né, de olhar de uma forma mais integral, de fato, para essa criança, né? Isso. E assim, as famosas otites também nesses quadros de secreção de vias aéreas superiores de forma recorrente. Então, se a gente for pensar em crianças pequenas, uma das maiores causas de atraso de fala é a questão da otite recorrente, né? Isso já foi pauta aqui. Sim. E aqui eu quero defender uma pessoa chamada lavagem nasal. Ah, é uma polêmica. É uma polêmica. Esses dias eu postei um conteúdo no meu Instagram. Foi o que mais viralizou. E era uma discussão nos comentários. Lavagem nasal ou não? Da otite. Eu acho que muito mais com aquele que é mais de pressão, né? Porque o que acontece?
a lavagem nasal, por si só, ela não dá otite, né? O que dá otite, o que causa otite é o acúmulo de secreção nessa via aérea que vai escorrer para essa tuba auditiva, né? Então, e a forma errada. Então, se seu filho reclamou, por exemplo, o João nunca reclamou de lavagem nasal. Tanto, ele faz desde pequenininho. Sim. Então, é a forma como você faz. Como? Faz na seringa? Eu faço na seringa. Tubo, na seringa. Eu faço na seringa. A garrafinha eu recomendo de crianças maiores e se você tem habilidade, né? Sim. Porque se você realmente faz com uma pressão inadequada, pode incomodar ali o ouvido, né? Mas se for feito da forma correta, eu sempre digo, meu filho tá com otite. O otorrino disse que não é para fazer. Tem otorrinos que defendem lavagem nasal. A otorrino do João, inclusive, falou que ele não vai precisar operar a adenoide porque ele faz a lavagem nasal de rotina. Então, ela não tá tão inflamada. E ele consegue ficar tranquilamente com a adenoide. Né? Então, se eu não tivesse lavando, se eu não tivesse com o tratamento que ela passou, talvez ele pudesse ter sido operado, que é um medo que eu tenho. Cirurgia. É um medo que eu tenho, ainda bem que ele não precisa. Mas é isso, é uma discussão, mas eu como fisioterapeuta, como profissional, eu recomendo a lavagem nasal sim, né, sim. De forma criteriosa, com a indicação adequada, né, manter essa via aérea limpa, principalmente no nosso clima, porque uma hora tá frio, outra hora chove, outra hora tá calor, né, a gente tem ali um clima muito úmido, as crianças sempre estão brincando, sempre estão em contato com outras crianças. Na verdade, a gente aqui vive num choque térmico. Né? Porque a gente está sempre num ar-condicionado ali no 18 e sai para esse calorzão que a gente tem lá fora. Semana passada, chegou um casal em Belém, com um filho de 8 meses, eles eram de São Paulo, vieram visitar a família aqui de Belém. Eles pisaram em Belém. Ele me ligou, ele me mandou mensagem no Instagram, era 11 horas da manhã. Eu acabei de chegar em Belém, meu filho começou com uma coriza, eu tô preocupada, porque ele não tava assim. Pode fazer uma avaliação? Eu fui, a gente ainda ficou acompanhando ali ele alguns dias, mas essa mudança brusca de clima, nossa, é bem complicado para as crianças. Eu imagino. Mas essa da lavagem nasal, ela é polêmica, mas de fato, inclusive teve um episódio com o otorrino, Dr. Breno Simões, que a gente falou sobre otite. Muito bom, né? E aí eu faço essa pergunta no final. E aí, lavar ou não lavar o nariz? E ele falou, não, tem que lavar. Só que de fato precisa, para ser essa compressão, ou na seringa, ou na garrafinha, de uma forma adequada. Sim. Né? Porque o que a gente viu, que tem vários otorrinos realmente falam, é que houve realmente um aumento de secreção por conta dessa pressão gerada, talvez de uma forma inadequada, e né, para a tuba auditiva, que entope os ouvidos e aí vira as famosas otites e dá uma perda de audição ali, né, gente? O que acontece? Aí a gente bate na questão das redes sociais, das informações disseminadas de forma errada. Eu vejo muito vídeo de mães ensinando outras mães com bebês pequenos, lactentes, usando a garrafinha. Né? Então, muita pressão, é um volume muito alto para as narinas do bebê. Então, aí uma mãe vai seguindo a outra e quando vê, já vem vários problemas ali por conta disso. Exatamente. Exatamente. Realmente. Então, assim, olha, o volume e o nível de pressão, a forma como você vai lavar, ela tem idades específicas, né, para isso, é importante. Inclusive, pegando essa dor, né, essa dificuldade das mães, eu desenvolvi a consultoria de lavagem nasal. Porque elas ficam desesperadas. Eu não sei fazer, Laura, eu não sei. Eu uso o Rhinossoro Jet. Sim, eu uso esse. Aí eu digo, eu até coloquei também um vídeo mostrando. Esse. Vou lá ver. Que é com o rinossoro, que é com a seringa e que é com a garrafinha, né? Como é que ele age na saída do muco, na limpeza dessa via aérea. Então eu digo, olha, não o rinossoro ele faz assim uma lavagem, mas não é tão eficaz como a seringa. Não chega até em alguns pontos, né? Isso, exatamente. Não tem aquele volume adequado para empurrar a secreção de forma bem legal. Então eu desenvolvi a consultoria para isso, para ajudar essas mães, para eu estar mais de perto ali, orientando até que elas ganhem confiança e façam
sozinhas. Perfeito. Mais um mito ou verdade aqui, né? Existe essa tal de gripe mal curada? E quais são os primeiros sinais? O que você acha disso, doutora Ana? A gente sempre fala da gripe mal curada, é um termo, né, que nossos pais, avós vêm trazendo, mas existe sim a gripe mal curada e ela acaba desencadeando ali numa pneumonia. Né? O que é essa gripe mal curada? É o processo de uma gripe realmente, Sim. mas que você não deu muita atenção ali, né? Você protelou uma ida no pediatra, numa avaliação, né? Deixou, por exemplo, de fazer uma lavagem nasal, né? De ter todos aqueles cuidados. E aí a criança começa a aparecer com uma tosse persistente, uma febre, nariz muito congestionado, começa a cansar com mais facilidade. Então, esse vírus não foi combatido, ou essa bactéria não foi combatida, aí se transforma numa pneumonia. Piora. E essa pneumonia pode ser tão pesada para a criança, sim, ocasionando derrame pleural, né? Que é a água na pleura, e aí às vezes precisa drenar, às vezes até necrosa essa área de pulmonar e é preciso fazer ali a retirada daquele tecido pulmonar necrosado. Então, olha só o que ocasiona uma gripe mal curada. Então, não é deixar solto, também não é ser paranoica, a gente tem que ter o equilíbrio nisso, né? Mas viu que o filho tá com uma virose, seja um resfriado ou uma gripe, né? A gente precisa estar atento às primeiras formas de ajudá-lo. Isso, ter o contato do físio, chama o físio para fazer uma avaliação, para fazer um tratamento, já entre em contato com a pediatra, não precisa desesperar, mas doutor, olha, meu filho tá assim, ele tá tossindo, tô achando que ele tá com uma coriza, né, teve um episódio de febre, como é que a senhora me orienta, né, a fazer? Então ter todo esse diálogo, toda essa orientação para não deixar chegar ali num quadro respiratório bem complicado. Perfeito. E como que a fisioterapia consegue ajudar na prevenção desses casos, dessa evolução, por exemplo, né? Eu vi que meu filho tá resfriado, tá com gripe, e para não evoluir para uma pneumonia, por exemplo. Aos primeiros sinais, uma tosse, uma congestão nasal, já entrar em contato, já pedir para fazer uma avaliação, a gente vai, avalia, acompanha de perto. Até nos casos de bronquiolite, eu já evitei muita internação dos meus bebês. Claro que depende de organismo para organismo. Sim. Bebês, infelizmente, alguns precisaram se internar, mas outros não. Porque a gente conseguiu fazer ali o tratamento desde o início, quando a mãe percebeu que tinha alguma coisa errada. Então, assim, viu que o bebê já tá com esse narizinho escorrendo, tá com uma tosse, já pode chamar a doutora Ana para fazer uma avaliação. Pode e deve, porque a gente precisa, né? A ausculta pulmonar, a gente vai conseguir entender ali se tem algum som diferente do normal no pulmão dessa criança. O nosso olhar mais clínico, mais crítico desse padrão respiratório. Então, a gente já consegue identificar se vai evoluir ou se não vai. Maravilha, hein, gente? Vocês estão gostando? Mandem perguntas, viu? Que por mais que a gente saiba que os episódios são gravados, mas a gente sempre envia as perguntas para os profissionais e eles respondem. E a doutora Ana Laura tem um Instagram que ela super movimenta com várias dicas, né? Então, assim, é muito legal. Sigam também, o Cauê vai colocar para vocês aqui o link, né, no final da doutora Ana, para que vocês também possam seguir todas as dicas que ela dá por lá. Não, muito legal. E não esqueçam de interagir também, curtindo, compartilhando, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, porque você sabe, toda segunda-feira, 19h30, episódio novo no ar e especial com muito carinho e dedicação para vocês. E agradecer aos nossos patrocinadores de novo, Clínica Audionorte Saúde, Clínica Poligastroendoscopia Avançada, Lenoca Confeitaria e Festa Escova. Muitíssimo obrigada pela parceria de vocês. E doutora Ana, vamos lá, em relação à fisioterapia,
Eu sei que você falou assim que depende de cada caso. Mas, por exemplo, nessa criança que tá ali com o pulmãozinho encharcado, no mínimo, quantas sessões de fisioterapia pra gente ver uma melhora considerável? Porque às vezes os pais podem querer algo imediato, tipo assim, você foi hoje lá e eu espero que meu filho durma melhor essa noite. Acontece isso? É de imediato que a gente já vê um resultado ou tem uma demora ali? Sim, você já vê o resultado na primeira sessão. Olha só que legal. Dormirem melhor. Só que tem crianças que precisam de um tratamento de pelo menos 5 dias, principalmente quando é bebê muito pequenininho, por conta desse acúmulo de secreção mais intenso. Eu já atendi bebês que eles precisavam de atendimento 2 vezes ao dia, então eu ia de manhã e ia final da tarde, né, por conta dessa demanda de hipersecretividade realmente. Ou seja, 2 vezes ao dia você ia lá. A casa da criança 2 vezes ao dia. Mas a gente teve um resultado legal. Em uma semana, o bebê estava pleno, estava tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Nossa, isso traz uma paz pro coração de mãe que, nossa senhora. Eu vou te ter pra tu me chamar de minha, viu? Porque, olha, os meus ali, realmente, o João ainda com essa possibilidade da crise de asma, sabe? Realmente eu fico... E sempre tive muita curiosidade, de verdade, doutora Ana, sobre a fisioterapia respiratória. Que bom que a gente te encontrou. Muito bom. E assim, de forma precoce, então, se a gente faz um acompanhamento desde bebezinho, que nasceu, recém-nascido, ou então ali, né, mais pra frente, depois de 1 mês, 2 meses, mas iniciar um acompanhamento fisioterápico desde cedo, de forma precoce, evita realmente muito esse acúmulo de secreção ou até as internações dessa criança? Sim, porque a gente sempre vai estar ali atuando no pulmão dessa criança, seja com a higiene brônquica, né, a remoção da secreção, quanto na expansibilidade na função pulmonar. Então, conforme ela vai crescendo, ela vai ter outras demandas e a gente já pode lançar mão de outros recursos, de outros exercícios respiratórios, que ela já tem a conscientização corporal e a gente consegue trazer para ela de forma lúdica, porque trabalhar com criança você tem que despertar o lúdico. Com certeza, brincar, né? Tem que brincar. E é através do brincar que a gente acessa essa criança, né? Exatamente. É sentar no chão, é cantar galinha pintadinha, é dançar bolo fofo, é pegar no colo. Muitas vezes eu pego no colo, faço dormir, faço lá os manuseios com ela dormindo e tudo mais, né? Muitas vezes eu chego, a mãe tá Eu ia te perguntar isso, se a criança precisa ficar, tipo, quietinha para que você faça as manobras, ou você consegue fazer? Eu vou me movimentando conforme ela vai, eu deixo ela livre. Porque bateu a dúvida, né, gente? Ela fez ali com o João direitinho, mas eu falei assim, gente, às vezes pode não ficar ali no colo e aí você vai conseguindo fazer de outra forma. Não, é no chão. Eu tenho pacientes que eu acompanho desde pequenininho. Aí eu digo que quando eles eram pequenos, eles ficavam ali quietinhos e deixavam fazer. Agora eu tenho que correr na casa toda. Aí a gente senta no chão, coloca brinquedo, aí ele engatinha, eu engatinho atrás e a gente vai fazendo. Que legal, doutora Ana. Então dá para fazer de diversas formas ali os exercícios nessa criança, né? Com muita paciência, amor e gentileza a gente consegue. A gente consegue, né? Sim. E assim, não é para deixar de fazer tratamentos medicamentosos, dá para integrar tudo isso. Então, a criança tá ali com os medicamentos e integra junto à fisioterapia. Isso. Agora, uma coisa que eu sempre converso com as mães e até nas minhas redes sociais, está sendo assim um uso, ao meu ver, né, minha opinião, um uso muito indiscriminado de antibióticos. Tudo é antibiótico, corticoide. Parece uma receita de bolo. Corticoide, xarope para tosse, antibiótico, né? Então, muitas vezes, às vezes elas chegam para mim e falam, olha, qual é o xarope que eu devo usar? Aí eu digo, nenhum. Porque ele está tossindo. Se você vai dar um xarope expectorante para essa criança, você vai estimular que ela tussa para expectorar. Certo. Né? E aí ela vai tossir, vai chegar numa hora que ela vai vomitar. De tanta secreção que ela vai trazer para cá. Então tem um expectorante maravilhoso que a gente não precisa gastar nada. Manda. Se chama água. É. Verdade. Água. A gente ofertar água para essa criança. Acima de 2 anos, uma colherzinha de mel.
até o próprio própolis também, Sim. né, ajuda muito nessa aspecto. Então, diminuir a carga de medicação. Porque a criança tem uma virose, aí já entra com antibiótico. E aí você vai bombardeando o sistema imunológico dessa criança. Chega lá um dado momento que quando ela for precisar realmente desse antibiótico, talvez aquele antibiótico não vai fazer mais efeito. Você vai ter que colocar um mais potente. Porque tem indicado antibiótico até para virose, né? E aí fica difícil. Exatamente. Então tem que ter ali um olhar diferenciado, tem que ter... eu acho muito legal a questão da medicina integrativa também, que você não vai olhar só para o diagnóstico. A sessão passada foi muito legal, né? Você olhar a criança como um todo, trazer ali, né, os profissionais para pensarem, traçarem um plano de tratamento para essa criança individualizado, não só pensar, ela tá com pneumonia, tem que ser assim, 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 né? Tudo igual para todo mundo. De bolo, né? Cada paciente vai ser diferente, né? Exato. A sua forma de trabalhar. Ainda mais com criança. Sim. Né? Então, uma das minhas perguntas estava aqui, né? Uma mãe que não conhece a fisioterapia respiratória, por exemplo, no meu caso, eu fiquei aqui imaginando como que seria o teu trabalho chegando lá em casa. Então, assim, foi muito legal o que tu falaste, que é de uma forma lúdica, você vai conseguindo acessar, porque é assim que a gente acessa as nossas crianças, né? Através do brincar, através da brincadeira, ele não vai nem sentir que está fazendo algum trabalho ali, não é verdade? Sim. E o que eu procuro fazer inicialmente, e por isso que eu fui para o atendimento domiciliar, porque você não tira a criança do seu ambiente, né? Você vai chegar, eu geralmente vou com uma roupa bem colorida, né? Tenho o meu esteto que é de bichinho, então eles já começam a querer, mas é a primeira vez que eles estão me vendo, é o meu primeiro contato, então eu vou no toque. Eu toco nos pezinhos, faço um carinho na cabeça, para ele começar a se familiarizar com o meu toque, porque a minha terapia é com a mão. Como é que você vai chegar numa criança que nunca te viu e, pegar aqui nela, né? Exatamente. É difícil. E quando eu tô fazendo isso, eu tô conversando com a mãe. E aí, me conta, como foi tua gestação? Como foi o parto? É a primeira vez que ele tá tendo um episódio de respiratório? É recorrente? Há quantos dias ele começou com esse quadro viral? E aí, ele vai percebendo, mesmo o bebê, ele vai percebendo que a gente está tendo um diálogo ali, então ele vai ficando mais tranquilo e eu consigo acessar ele de uma forma vai fazendo uma anamnese ali de uma forma, né, que você tá ali conseguindo também dar atenção para a criança, né? Isso. E aí quando chega no final, eles já estão abraçando, eles já estão rindo. E o legal é que assim, ele tá na casa dele, então ele tá mais seguro. Exatamente. E é uma forma também de integrar a família. Perfeito. Eu peço muito que eles estejam, sejam os avós, sejam os pais, sejam até os cuidadores. Para ouvir as orientações. Para ouvir as orientações. Porque se você vai para um outro ambiente, por exemplo, numa clínica ou alguma coisa do tipo, você não tem aquele tempo de sentar e conversar. A minha sessão é em torno de 1 hora e meia. Olha só, eu ia te perguntar isso também. Então, 1 hora e meia, mais ou menos. Justamente que é pra gente fazer todas essas orientações, conversar, tirar as dúvidas que as mães provavelmente tenham. E o tempo da criança, porque como eu te falei, ela levanta, aí ela vai, aí ela pede para tomar água, ela pede para ir no banheiro, e isso tudo a gente tem que dar o tempo da criança. Perfeito, Nath. E assim, Ana, quais são os conselhos que você daria para as mães, né, ali de primeira viagem ou não, mas que não tem, né, o contato com a fisioterapia respiratória, né? Como que ela pode manter a saúde respiratória dos seus filhos no dia a dia ali em casa? Isso foi tema de uma postagem minha, vou falar bem aqui. Sejam chatas, sejam mães chatas, porque no final dos contos quem paga a conta é você. De noites mal dormidas, do seu filho doente, né? Então, bebês recém-nascidos, nada de visitas. Eu sei que é muito legal entregar aquele brindezinho, você quer que as pessoas vejam, mas preserve, né, o seu filho. Primeiro porque ele não tem ali nenhuma vacina, só tem a BCG, que toma lá na maternidade. Verdade. Então,
o quanto de crianças que contraem algum vírus, porque o que pra gente é uma rinite ou é uma gripe, que hoje a gente tá ruim, amanhã a gente já tá no trabalho, fazendo as nossas coisas. Criança não vai ser assim, para uma né? criança não vai ser assim. Então, sejam chatas, não deixem beijar no rosto, não deixem beijar na mão, evitem lugares aglomerados, né? Muitas pessoas, se for para receber visita, peça para lavar a mão, peça para higienizar com álcool, para que você consiga proteger a sua criança o melhor possível. E para crianças maiores, alimentação saudável, higiene nasal em dia, atividade física, Perfeito. O ambiente, né? Eu sempre oriento. Limpeza dos ar-condicionados e dos ventiladores, tirar sofás, travesseiros, cortinas, tapetes, tudo ali que potencialmente vai acumular sujeira, vai acumular poeira, que não sabe, criança não fica sentada ali, ela se rola no chão, ela brinca, ela corre. Então são sempre essas orientações que eu dou para as mães. E o calendário vacinal que você falou também. Exatamente. A carteira de vacina em dia, porque a gente está surgindo. Eu já tenho visto bastante vídeos de alguns pediatras sobre a coqueluche que está voltando. Então a gente precisa ter aí uma atenção mais redobrada com as nossas crianças, né? Porque a coqueluche também é uma doença que consome muito as nossas crianças, né? Principalmente pelo quadro clínico, que é aquela tosse cheia, aquela tosse que cansa, né? Então a gente precisa estar sempre alerta. Verdade. E assim, existe algum exercício fácil que tu queiras ensinar para as mães fazerem em casa? Tem um que eu faço muito com as minhas crianças maiores, que é pegar um copo com água, geralmente água mineral, porque eles acabam bebendo. Coloca uns 2, 3 dedos de água, um canudinho e pede para fazer bolinhas na água. Ai, adoro esse também. Eu digo que é a hora da bagunça. Digo que é a hora da bagunça. Pode fazer bolinhas com algodão e fazer uma partida de futebol. Perfeito. E a criança vai soprando no canudinho e conduzindo ali a bolinha. Até a própria língua de sogra, a bolinha de sabão, isso tudo são exercícios que vão ajudar ali na função pulmonar. Maravilha, que legal, Ana. Muito obrigada. Tu queres falar do workshop? Sim, e pensando, tu perguntaste das dicas, eu pensei, como eu te falei, eu cuido das minhas crianças, mas eu penso muito nas mães, nos anseios, nas dúvidas, nos medos. Sim. Então eu reuni todos os medos, todas as dúvidas delas e criei um workshop de cuidados respiratórios na criança voltado para mães. Perfeito, então, que legal. Teve a primeira edição em maio e vai ter a segunda edição agora em agosto, dia 17 de agosto. Então eu reúno as mães, são poucas presencial, mães. Presencial. Eu reúno poucas mães, são vagas restritas, porque eu quero que elas tenham uma experiência melhor, que elas saiam de lá sem nenhuma dúvida, né? Que elas possam perguntar. É legal ver a interação de mãe para mãe, que elas conseguem enxergar que não é só elas que passam por aquele problema. Né? Essa troca, né, é tão fundamental. O acolhimento ali, uma mãe falando, não, mãezinha, vai passar, comigo aconteceu a mesma coisa, mas passou, agora eu tô passando por outras fases, outras demandas, é bem legal essa interação. Então vai acontecer no dia 17 de agosto. E é o dia todo? Não, é uma manhã, de 9 a meio-dia. De 9 a meio-dia. E as inscrições já estão abertas. Já estão abertas. O link tá onde? Tá na minha bio, na bio do meu Instagram. No Instagram. Isso. Tá, e o Cauê vai colocar, né, o @ aqui da Ana, direitinho, para que eles te encontrem e façam essa inscrição também. Isso. Lá no meu Instagram eu sempre falo, todo dia eu tô muito ativa ali, respondendo as demandas, trazendo dúvidas, que às vezes o óbvio precisa ser dito. Essa frase realmente é sensacional, Ana. O óbvio precisa ser verdadeira, dito. Muitas. E outro bordão que eu sempre trago é que criança que respira bem é mais feliz. Então, se você vê uma criança ali mais, né, prostradinha, pode contar que tem alguma coisa, porque se você não respira bem, o seu corpo não funciona bem.
e vice-versa. Exatamente. Se seu corpo não funciona bem. É uma bola de neve. É uma bola né? de neve, é tudo integrado. Você não dá para você olhar só para um sistema, você tem que olhar para todos. Né? E a gente já falou, para juntar bem assim com esse episódio de hoje, a gente já falou sobre o ronco em crianças e justamente fala sobre o respirar bem, sobre essa cascata, essa bola de neve, uma criança que não respira bem, o que vai acarretar lá na frente. Sim. Então vai dormir bem, vai ficar mais agitada, menos aprendizado, menos foco, menos atenção. Uma alimentação ruim, porque não vai conseguir, né, ou mamar, ou, né, ou respirar. Exatamente como você falou, que foi com o doutor Diego Vaz. Então, assim, assistam de novo esse episódio, também vai linkar muito com esse. E teve um outro também, né, além do da otite que a gente falou, puxando o gancho ali, mas tem de doenças respiratórias na infância, com o doutor Leonardo Acatauaçu, também maravilhoso. Então, assim, muito legal, e tudo vem realmente juntar com o que você falou aqui nessa noite, vai ficar muito legal. Então a gente se munir dessas informações aí vale ouro, né, gente? Ouro. Caderno e caneta na mão, assistir todos os episódios e ir anotando, porque tantas dicas maravilhosas. Nossos filhos, eles merecem ter uma infância saudável e feliz. É verdade, verdade. E é por isso que a gente quer te agradecer muito, 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 muito pela tua participação fundamental nessa noite, de trazer esse tema tão relevante e que duvido uma mãe não ter passado em casa ainda, ou não vá passar, né, se ainda não passou, tá gravidinha, enfim, não vá passar por isso, porque vai, né, então a gente precisa realmente se munir para que a gente não enlouqueça e não corra, né, o tempo inteiro para uma emergência, então agir com calma, né, realmente que a gente já tem uma teoria ali muito legal. Isso. E muito legal também esse teu workshop, parabéns pela iniciativa, né, vai ajudar muitas mães, então muito legal, parabéns, e muito obrigada mais uma vez, né, por tanto conhecimento compartilhado aqui nessa noite, tenho certeza que vai ajudar muita gente ali em casa, obrigada mesmo, doutora Ana. Eu que agradeço, Izzy, de estar tendo a oportunidade de disseminar informações importantes, ajudar mães, né, fortalecer esse vínculo, e o teu trabalho é incrível, incrível, obrigada, continue nessa jornada, alcançar muitas mais pessoas, que a gente precisa, né, de informações importantes, relevantes, e que vão fazer a diferença. Né? É verdade, é por isso que a gente faz aqui, ó, com muito amor e dedicação, e eu quero agradecer a você que tá sempre com a gente, né, se não assiste na hora ali, às 19h30, segunda-feira, né, mas em um outro momento, vai assistindo, vai ouvindo no carro, a gente tem várias plataformas, não só no YouTube, né, mas tem várias plataformas para você só ouvir, tá dirigindo, tá no carro, ouve a gente no Spotify, no Deezer também, né, a gente tá lá, Apple Music, olha que chique que a gente tá, o Cauê coloca em tudo, em todas as plataformas aí, dá pra você ouvir, né, e no YouTube dá pra ouvir e assistir. Olha, eu sou do assistir também, sabe? O Spotify também já dá para assistir, o Cauê tá falando, olha só que legal. Muito bom, então acompanhem a gente, se inscrevam, mandem pergunta, dê seu like, compartilhe, porque é isso que nos ajuda a alcançar mais pessoas. Então nos ajudem nisso, né? E de antemão, muitíssimo obrigada pela tua audiência, pelo teu compartilhamento e pela tua ajuda aqui com a gente, tá? E a gente já tem seguidores fiéis que estão sempre ali, né? Escrevendo, obrigada, gente, ó, esse coraçãozinho vai para vocês, viu? Muitíssimo obrigada e até o nosso próximo episódio, próxima segunda-feira, 19h30. Obrigada, gente. Obrigada de novo, doutora Ana. Beijo. Beijo.